Amém e amém, glória a Deus. Eu gostaria que você desse mais uma salva de palma a Deus pela vida dos nossos músicos que nos abençoaram aqui. Muito obrigado. Esse dom e talento maravilhoso que o Senhor deu e que eu não tenho nem um pouco dele. Gente, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, o último capítulo aí do Evangelho de Marcos. Se tem alguém do seu lado que está sem a Bíblia aí, você olha aí. Se tem alguém que está com dificuldade de encontrar, você ajuda ele a encontrar. Marcos no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Vocês acharam aí? Amém? Vamos lá, ó. Marcos capítulo 16, no versículo 1 diz assim, ó. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Só até aí. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E eu peço a Deus que as minhas limitações não vão impedir o agir da Tua palavra na vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, disposto a ouvi-la, Pai. Então, que ela seja de fato poderosa, ó Pai, que ela seja de fato transformadora, ó Pai, e venha trazer a renovação na mente de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só que interessante que está escrito no versículo 7, diz assim, ó: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. Eu não sei se você já leu, se você já reparou nisso, mas Pedro também era um discípulo. Porém, esse anjo que estava ali, ele fala assim, ó: vão, digam aos discípulos e também a Pedro. Ele deu uma ênfase na vida de Pedro, porque se ele era um dos discípulos, era só falar assim, ó: vá e avise os discípulos, vá e chame os discípulos, todos eles. Mas ele deu uma ênfase no nome de Pedro, e a gente vai entender um pouquinho disso aqui, o porquê disso, e isso creio que pode ser transformador para a sua vida, se você estiver disposto a receber o mais do Senhor aqui, amém? Olha só, primeiramente, a primeira coisa que nós precisamos entender, para chegar no contexto que eu quero aqui, você tem que entender que Deus, por intermédio de Jesus, Ele te comprou. Você precisa ter essa convicção. Eu não sei, você tem essa convicção que você foi comprado por Cristo aqui nessa noite? E olha só, se você ler o que está escrito lá em 1 Coríntios 6, no capítulo 20, fala assim, que vocês foram comprados por um alto preço. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se você também, lá em Colossenses, você vai ver que você foi resgatado do império ou do domínio das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Quando se fala de império, quando se fala de reino, nós falamos de coisas diferentes. Quando fala de império, você pensa já no imperador romano que quer dominar todo o povo, que quer oprimir o povo. Mas quando você fala de reino, você pensa no rei que quer o bem do seu povo. Então olha só aí a gente já tem um entendimento que nós somos tirados de um lugar de escravidão, de um lugar de opressão, para um lugar de amor, para um lugar onde o rei quer o nosso bem. Nós sabemos que quem é o rei dos reis é o nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos ter essa convicção, primeiramente, que nós somos comprados, e se fomos comprados por um alto preço. E esse alto preço está falando lá para a gente em 1 Pedro, se você ler, fala que você foi comprado não por coisas perecíveis como prata ou como ouro, mas que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Todo contrato, antigamente, se você for ver, é até uma das matérias que existe no seminário Carisma, chama aliança de sangue. Por quê? Porque toda aliança, todo pacto, ele era feito com sangue. Então por isso que na ceia da nova aliança nós somos
unidos e nos tornamos uma só. Por quê? Pelo sangue de Cristo derramado na cruz. É isso que significa o sangue quando nós ali ceiamos. É isso que representa o sangue de Cristo. Esse sangue que nos deu essa aliança, que fez conosco um só agora em Cristo Jesus. Isso que firmou esse pacto. Então você precisa ter primeiramente essa compreensão de que você foi comprado, de que você foi resgatado, e todo mundo sabe de onde foi resgatado, todo mundo sabe de onde o Senhor te tirou, para onde Ele te colocou. Só você sabe, às vezes, o seu próprio testemunho. Você sabe, nossa, se eu olhar para mim 10 anos atrás, era improvável que eu estaria sentado hoje no banco de uma igreja. Nossa, se você olhar na minha vida 15 anos atrás, eu sou uma pessoa totalmente improvável para estar sentado no banco de uma igreja. Mas Deus gosta disso, Ele gosta dos improváveis. Ele gosta daquela pessoa, sabe aquela pessoa que fala assim, eu não gostava de crente, por isso que você está aqui, porque Paulo era assim, ele não gostava e ele foi quem foi. Então Deus pega principalmente essas pessoas para falar, você não gostava, então agora vem aqui que eu vou te mostrar o que é amor de verdade, para você começar a fazer isso em prol das pessoas. E Ele começa a transformar a gente, por isso que Ele nos resgata disso. Ele nos resgata de algo, de um império onde nós estávamos presos e dominados pelo pecado, e nos transporta para esse reino de amor. E aí, entendendo um pouquinho disso, a gente vai entender agora porque quando as mulheres chegam nesse contexto aqui, Jesus tinha acabado de ter a ressurreição. Ele estava ali enterrado, e as mulheres foram lá nessa preocupação de, a gente vai lá, mas como que a gente vai remover essa pedra? Aí chega lá, a pedra já está removida, e o anjo dá notícia para elas, que aquele Cristo que elas queriam, aquele Messias que elas estavam esperando, ele já havia ressuscitado. E aí fala assim, vão, comuniquem aos discípulos e a Pedro. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Olha só, Pedro, assim como nós, ele teve a caminhada dele. E Pedro era um cara bem impulsivo, a gente vê isso na palavra, quando você lê, sempre Pedro tinha esse estilo mais impulsivão, sabe? Ele era o cara mais para frente, ele era o cara, sabe? Parece que ele era o desbravador, assim, ele que estava à frente, pau para toda a obra, ele era o que estava bem à frente. Só que Pedro, na caminhada dele com Cristo, aconteceu algumas coisas com eles que provavelmente também, muitas vezes, pode ter acontecido conosco. A primeira coisa que eu queria ressaltar é o que muitas vezes nós achamos é o nosso maior erro. Pedro, ele se achava forte, ele se achava às vezes, Jesus, quando Jesus comunica que ele vai trair, Pedro fala assim, Jesus, se você ler em Mateus, diz assim, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Ele fez essa declaração. Se você ler como escreveu Lucas, ele fala assim, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe, quantas vezes nós não falamos assim, não, Jesus, estou contigo até o último dia da minha vida. É igual no casamento, né? Até que a morte nos separe. A gente com Jesus não, a morte para nós vai ser o início. Então a gente está junto com o Senhor até a eternidade. Mas quantas vezes na nossa caminhada, nós muitas vezes não balançamos. Quantas vezes na nossa caminhada, nós às vezes não desanimamos. Às vezes na caminhada a gente está, sabe, alto e baixo, a gente está alto e baixo, a gente está alto e baixo. Mas uma coisa que é o nosso maior erro é se achar forte. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a força do Senhor em nós, ela é aperfeiçoada onde? Na nossa fraqueza, e não na nossa força. Porque quando você acha que você está forte, você está confiando nas suas convicções, você está confiando na força do seu braço, no eu posso, no eu consigo, eu tenho, sabe, eu posso. Você está quase falando eu sou, né? Mas nós sabemos quem é o eu sou, e você confia nisso. E quando você confia nisso, é que você acaba muitas vezes caindo. Porque a palavra de Deus diz, e eu repito, que a força dele é aperfeiçoada na nossa fraqueza. Porque quando a gente está fraco, é quando a gente não acha mais saída. Quando a gente está fraco, é muitas vezes uma enfermidade que para nós não tem mais solução, que os médicos já deram seus laudos, e aí você se sente fraco. Por quê? Porque a gente gosta de estar no controle. Sabe, a gente gosta de dominar as coisas, a gente gosta de ter tudo nas nossas mãos. Quando tudo foge do nosso controle, a gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, a gente clama a Deus. E não deveria ser assim. Mas na nossa fraqueza é o momento onde nós mais reconhecemos a grandeza de Deus em nós. Quando nós estamos fracos, é ali onde mais nós vamos e choramos, e deitamos, e oramos, sabe, buscamos, e fazemos jejum, e fazemos isso, e propósito, sendo que nós deveríamos fazer isso como estilo de vida, e não nos momentos de fraqueza, e não nos momentos às vezes que nós mais necessitamos, porque aí nós fazemos isso muitas vezes
E quando nós recebemos a bênção do Deus, nós esquecemos muitas vezes do Deus que deu a bênção. Eu queria uma casa nova com tantos cômodos, não sei o que lá, com área de churrasqueira, com piscina, aí Deus te dá isso. Aí é domingão, você fala, nossa, essa casa é tão grande para eu limpar, né? Não vou nem na igreja hoje. Aí Deus olha e fala assim, não, você está de brincadeira comigo, né? Então a gente acaba trocando as coisas, a gente vai por algo que nós queremos, a gente quer resolver um problema nosso muitas vezes. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda que é na sua fraqueza que Ele quer aperfeiçoar você. Que é, sabe, no seu momento às vezes que você não quer, mas para que você entenda isso, que Ele é suficiente para você. Independente dos momentos, Ele tem que ser suficiente. E Pedro, ele se achava forte. Pedro, ele se achava assim, que ele poderia resolver tudo com a espada, com a força, às vezes com ímpeto, mas ele não, ele se achava forte demais, e é isso que nós não podemos nos achar. Uma outra coisa que Pedro acaba fazendo nos momentos cruciais do Evangelho, para mim, no meu entendimento, é o momento mais precioso da palavra, é Jesus orando no Getsemane. Jesus vai orar ali no momento de dor, num momento onde a palavra diz que Jesus suou gotas o quê? De sangue. Eu não sei se você já pesquisou sobre isso, sobre gotas de sangue, mas eu sei que dá para suar gotas de sangue sim. Se você chegar num nível de adrenalina, nível, sei lá, master aí, você consegue suar gotas de sangue. Eu não sei se alguém aqui já foi exposto a muita adrenalina. Alguém que já foi exposto a muita adrenalina? Vocês têm que ver uma vida mais radical, gente. Já foi, algumas pessoas tiveram. Eu vou levar esse pessoal para ter umas coisas mais radicais aqui. Eu já saltei de paraquedas já. Quando eu fui saltar de paraquedas, cara, meu nível de adrenalina estava, meu coração pulando. Eu falei, nossa, cara. E aí você é um aviãozinho pequenininho, sabe? Não é um avião, né? Tipo assim, é um monomotor, né, cara? Barulhento. Você não consegue ficar de pé lá, você tem que ficar meio curvado assim. E você vai caminhando para a ponta assim. E você coloca o pé metade para dentro, metade para fora do avião. E você olha, cara, lá de cima. E aí chega um momento que ele desliga o monomotor. E fica aquele silêncio, ninguém fala nada lá. E você fala, nossa, cara, é agora. E aí o coração pulando, o cara fala assim, eu vou contar até 3. No 2 ele me empurrou. Eu falei, aleluia. Cara, foi o meu nível de adrenalina mais alto. Eu vou contar para vocês que eu lembrei dessa passagem aqui de Jesus do Getsemane. Eu lembrei disso quando eu estava pulando. Eu falei assim, não escorreu nenhuma gota sequer de sangue. E Jesus conseguiu fazer com que escorresse nele gotas de sangue quando ele estivesse orando, tamanha aflição que ele estava tendo no Getsemane. Por isso que ele orando ali, clamando, falando, Deus, passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque nesse cálice estava a ira de Deus contra todos nós pecadores. E ele falou assim, Deus, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Ele suando gotas de sangue. Quando ele volta, Pedro estava fazendo o quê? Dormindo, cara. Jesus suando, de um lado Jesus suando gotas de sangue, e no outro Pedrão cochilando, cara. Nos momentos mais cruciais da história. Já pensou se Jesus fala assim, ô Deus, não quero mais saber desse negócio de salvar o mundo não, esse propósito aí deixa para outro, eu quero ficar com o Senhor aí em cima e deixa o pau quebrar aqui na terra. Em vez de Pedro estar apoiando, intercedendo, os discípulos ali ajudando, eles estavam dormindo, cara. Eles estavam dormindo. E eu posso falar uma realidade para nós? O povo lá fora está clamando, você sabia disso? Você sabia que tem pessoas lá clamando por um abraço, clamando por uma palavra, clamando por um aperto de mão, clamando para a gente liberar uma palavra, e às vezes nós como igreja estamos, sabe, fazendo o quê? Dormindo, igual o Pedrão, enquanto as pessoas lá fora estão clamando, cara. Enquanto as pessoas lá fora estão sedentas para ouvir algo, sedentas para receber uma palavra. Você chega assim, olá, tudo bem? Posso falar com você? Pode. A pessoa já quer ouvir, ela já começa a desabafar, ela já começa porque ela tem algo. Gente, a gente tem que entender que a sociedade está caminhando, cara, para N crises de ansiedade, N momentos de depressão. A gente vê o tanto de pessoa que está cometendo autoextermínio, suicídio. A gente está vendo isso, cara, isso está nítido, está gritando, sabe? Parece que eles estão gritando assim, ó, igreja, igreja, eu preciso de vocês. Igreja, igreja, eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês venham aqui. Eu preciso que vocês estendam a mão para mim. Mas muitas vezes a gente
Está dormindo, cara. Jesus orando, clamando, e a gente dormindo. A gente, quando vai orar, eu acho que o que eu vou falar aqui não aconteceu com ninguém aqui, eu acho, mas eu vou contar mesmo assim. Sabe, depois do seu dia, você chega em casa, né? Você vai assim, pô, trabalhei o dia inteiro, fazer faculdade, curso, você vai para lá, resolve isso, aí você vai, toma aquele banho, você fala assim, agora eu vou ajoelhar aqui, são 10h30, 10h30 da noite, você fala, agora eu vou ajoelhar, vou fazer aquela oração, meu momento com o Pai aqui, né, cara, tá. Você põe até um louvor de fundo, né, tipo assim, você prepara o ambiente, né, porque tem que ter uma atmosfera para você ter esse momento. Aí é 10h30, você olha assim, né, desliga o WhatsApp, a internet, né, para você não ser incomodado. 10h30, você começa, Senhor, pá, não sei o que lá, você começa, cheia, não sei, tá. Aí quando você abre o olho, 10h34. Aí você fala, não, cara, 4 minutos que eu estou aqui orando, eu já gastei toda a minha saliva aqui, 4 minutos. Eu não sei se aconteceu aqui, né, eu acho que não, né, é algo meio atípico isso, mas em Minas acontecia com algumas pessoas. E sabe por que a gente não tem diálogo para falar com Deus, cara? Você liga, principalmente as mulheres, né? Liga para Best Friend, é horas, cara. Hoje não mais por causa do WhatsApp, né? Mas, cara, conversa o dia inteiro. Quando chega para falar com o pai, cara, quando chega para falar o cara que suou gotas de sangue para te salvar, essa morte substitutiva, porque você tem vida, porque ele morreu no seu lugar, e aí você está ali, você começa a orar e acabou as palavras e você não, tipo assim, já começa a cantar o louvor que está de fundo para, tipo assim, para ver se o tempo vai embora e aí a música vai e aí acabou. Acho que Deus, tipo assim, quando Ele vai começar a entrar na conversa, né, você sai fora, Ele, mas já foi. Sabe, a gente está precisando ter sensibilidade para a voz do Senhor, cara. Na Lagoinha nós oramos todo dia 9 horas da manhã. O pastor Márcio, ele chega, ele ajoelha, cara. O pastor Márcio, se não me engano, ele tem acho que não sei se 62 ou 72, agora me fugiu a memória. Acho que é 72, eu acho. 72, né? 72 anos, gente. Presta atenção no que ele faz, hein? Olha aqui, ó, ele ajoelha, 72 anos. Ele fica 1 hora ajoelhado na mesma posição. Eu chego, ajoelho e fico olhando para ele e falo para mim mesmo, eu só vou levantar daqui quando ele levantar. Sabe por quê? Porque quando dá meia hora, eu vejo já vários irmãos assim, ó, Senhor, abençoa, esticando, levantando, sentando, e o pastor Márcio de joelho, orando, de joelho, orando, de joelho, orando. Quando ele levanta, eu falo assim, agora é uma questão de honra minha, tá, gente? Eu falo assim, agora eu levanto. O pastor Márcio levantou, agora eu levanto. Porque ele é o meu exemplo. Se ele pode ficar 1 hora de joelho orando, eu posso ficar 1 hora de joelho orando. É uma inspiração para mim. Muitas vezes a gente fica criando ambientes para a gente conseguir ficar 10 minutos tendo um relacionamento com Deus, cara. Tendo um relacionamento com aquela pessoa que deu a vida dele por nós. Porque a gente não tem assunto, cara. Então, um momento crucial, Pedro estava dormindo, só que nós somos a igreja, nós somos a representação do reino nessa terra. Se a gente não ter contato direto com o Pai, quem vai ter? Se a gente não tem sensibilidade, se a gente não for sensível à voz dele, para conseguir expressar no nosso dia a dia, na nossa vida, tudo isso que ele fez por nós, quem vai expressar? Sabe, quem é que vai fazer a diferença lá fora? Se nós, que nos declaramos igreja, muitas vezes estamos dormindo. E aí muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós deixamos passar. Jesus orando, suando gotas de sangue, sabe, nos momentos cruciais, e a igreja dormindo, cara. E Pedro passou por isso. Pedro foi o cara que estava dormindo, mas não foi só isso. Se você ler e continuar a história de Pedro, nesse momento que ele é comunicado ali por Jesus que ele iria trair Jesus, ele fala, não, eu vou contigo até a morte, estamos juntos, Jesus, é nós. E aí ele continua, e no momento que Jesus é capturado, ele começa ali a passar pelaquela via sacra, onde os soldados romanos começam a guiá-los ali por aquele caminho. A palavra de Deus, eu gostaria que você, não precisa abrir, mas eu vou falar aqui para você, em Mateus 26, 58,
é usado esse termo muito claro, fala assim: e Pedro o seguiu de longe. Olha só, e Pedro o seguiu de longe. A pessoa que se acha forte, a pessoa que dorme, muitas vezes, no momento crucial, é uma pessoa que está seguindo Jesus de longe, cara. Sabe, seguir Jesus de longe, você não quer perder ele de vista, você quer ver Jesus ainda, sabe? Você, tipo assim, Jesus está ali, eu estou aqui, eu estou vendo. Sabe, você quer até vir na igreja, sabe? Você quer ver assim, de perto, assim, mais ou menos, distância. Você quer ler a Bíblia, você quer escutar, mas não quer compromisso. Porque Pedro falou que ficaria com ele até a morte. Quando as pessoas chegaram para Pedro e falaram assim: pô, você parece com aquele cara ali. O que ele falou? Eu não, cara. Não, mas você fala meio parecido com ele, você tem um linguajar meio semelhante a ele. Eu não, cara. Ué, mas você não vem da mesma região que ele? Você não caminhava com ele? Eu não. E é isso que acontece quando nós muitas vezes estamos dormindo em horários cruciais, quando a gente muitas vezes se acha forte, mas quando as coisas apertam, a gente fica de longe. Alguém pergunta: você é crente? Eu não sou crente. Não, mas você não é lá da Lagoinha? Mais ou menos, estou indo, estou visitando. Sabe, você muitas vezes quer ter o status, mas não quer ter a responsabilidade. Sabe, você quer morar no céu, mas você não quer fazer o caminho para chegar lá. É sabendo assim: quem quer ver Jesus aqui? Todo mundo levanta a mão. Eu falo: hoje. E todo mundo abaixa a mão. Não é? Todo mundo quer ver Jesus, mas hoje não, né? Dá para esperarmos um pouquinho. Olha só, e presta atenção nisso. Se Jesus voltar hoje e ele frustrar algum plano seu, é porque você precisa rever os seus planos, cara. Você precisa rever quais são as prioridades dos seus planos. Porque quando Jesus, ele não pode vir para frustrar, cara. Se ele vir, esse plano da vinda dele tem que estar acima de todos os outros planos da nossa vida, cara. Ah, Jesus, espera eu casar. Eu sei que tem pessoa que deve pensar isso: espera eu casar. Mas a pessoa está condicionando a vinda de Cristo no casamento, está condicionando a vinda de Cristo numa realização pessoal. Cara, Jesus, ele não pode frustrar os seus planos, porque os seus planos têm que ser Jesus, cara. A gente precisa entender isso, senão a gente vai começar a seguir Jesus de longe. A gente sabe que a nossa vida, a nossa vida diária é uma luta entre carne e espírito, cara. Isso todo mundo sabe, mas o Evangelho, é engraçado quando eu falo isso, o Evangelho é a coisa mais simples que existe, cara. Mas a gente coloca às vezes tantas coisas sobre o Evangelho que ele acaba ficando complicado. Mas se você tirar tudo e ver a vida de Jesus, é uma vida simples. Por isso que o povo judeu não recebeu ele, porque eles estavam esperando um rei que ia resolver o problema da economia, ia resolver o problema, moral, porque eles sempre eram tomados em cativeiro, e sempre eram, era um povo que sofria muito. Eles esperavam um rei que viesse, virar tudo isso e colocar Israel no topo. Mas chegou um homem que lava o pé dos seus discípulos, cara. Chegou um cara humilde. Por isso que no Sermão da Montanha, quando Jesus começa a falar isso lá em Mateus 5, ele fala que os humildes herdarão a terra, cara. O reino de Deus fala sobre humildade. O reino de Deus fala dessa simplicidade. A gente precisa entender isso, porque senão a gente vai, às vezes, ficar nessa luta diária contra a carne e espírito. A gente vai seguir Jesus de longe, e quando a gente segue Jesus de longe, a gente está alimentando com certeza mais a carne do que o espírito, porque se você alimenta o seu espírito, você quer estar cada vez mais perto dele, e você não vai gastar toda a sua oração em 4 minutos, vai aumentar para 5, para 10, para 15, para 20, para 30, quando você vai perceber, você passa 1 hora orando numa tranquilidade. Você não pode ficar pensando assim: nossa, eu não consigo orar 1 hora. Não tem problema, se você consegue orar 5 minutos, ore 5 minutos. Se você não lê a Bíblia, dá sono. Aqui não dá sono, mas às vezes quando lê a Bíblia, dá sono. Aí você fala: nossa, mas lê pelo menos um capítulo, lê pelo menos 5 minutos, cria metas para você alcançar isso, porque senão o seu relacionamento sempre vai ficar fraco e você vai começar a seguir Jesus cada vez mais de longe, cara. A nossa vida, essa vida diária, essa luta diária entre carne e espírito, isso tem que ser alimentado diariamente por nós.
É você que tem que alimentar isso na sua vida. Mas do que você tem se alimentado? Sabe, do que você tem se alimentado? É engraçado, principalmente quando eu falava com os jovens, eu falava assim, fala a sua experiência com Deus. Porque lá no retiro de 2003... porque lá uma vez, na conferência X, a gente limita a experiência, ou a gente lembra a nossa experiência com Deus há anos atrás, cara. Eu nunca escutei alguém falar assim quando eu fiz essa pergunta. Hoje de manhã no meu quarto, cara, foi a minha melhor experiência com Deus. A gente se limita a experiências onde, eu me arrepiei, cara. Eu me arrepiei não, você tem que ser movido pelas suas convicções, não pelos seus arrepios. Sabe, pelas suas convicções de quem Cristo é, de quem você é nele, sabe? No motivo pelo qual Ele criou, pelo seu propósito, por essas convicções que precisam te movimentar, fazer a vontade de Deus tem que te satisfazer de uma forma, assim como foi com Jesus e a mulher samaritana. Os discípulos foram comprar comida, quando voltaram, Jesus estava conversando com uma mulher ali, que isso não era muito normal na cultura judaica, um homem conversar com uma mulher, principalmente uma samaritana, porque judeus e samaritanos tinham uma rixa, como se fossem dois times de futebol rivais, eles não se trombavam. Mas aí os discípulos chegam e falam para Jesus, você não está com fome? Ele falou assim, não, a minha vontade aqui, eu já fui satisfeito. Por quê? Porque o reino de Deus foi estabelecido na vida de uma pessoa. Sabe, isso satisfazia Jesus, cara. E muitas vezes as coisas do Senhor para nós é a primeira, se você olhar quando você está desanimado, a primeira coisa que você tira é as coisas de Deus. Nossa, estou desanimado, não vou para a igreja. Minha agenda está muito cheia, deixa eu ver o que eu vou cortar aqui. Futebol não, cinema não, já sei, o voluntariado, né? Porque isso me cansa, cara. A gente corta sempre as coisas que vêm do Senhor, a gente nunca corta as coisas seculares. E o momento que você mais precisa ser fortalecido é o momento que você mais vai se afastando de Deus. É o momento que você mais quer caminhar sozinho. Deixa eu falar, o momento que você acha que você precisa estar sozinho é justamente o momento que você precisa de alguém do seu lado, cara. É o momento que você precisa de alguém te dando uma mão. É o momento que você precisa de alguém do seu lado te abraçando, te mostrando o caminho, porque muitas vezes você pode estar confundido ou perdido nesse caminho. E aí aconteceu que Pedro fez tudo isso. Pedro muitas vezes se achou forte, Pedro dormiu no ponto, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Só que a gente precisa entender o porquê de tudo isso. Porque quando Pedro, nesse caminho que ele achou que era o fim, onde ele achou, e muito judeu deve ter desanimado ali, porque eles esperavam o Messias, e aí o Messias que eles às vezes acharam que encontraram, ele vai e morre, ele vai e aí acabou o sonho. No entanto que Pedro foi, acho que o cara que mais desanimou, porque quando Jesus chama Pedro estava lá pescando, pescador por profissão, ele chega e fala assim, Pedro, não quero que você pesque mais peixes, eu quero que você pesque homens agora comigo, vem aqui e a gente vai ser pescador de homens. Quando Jesus morre, o que Pedro volta a fazer? Ele volta a pescar peixe. O sonho para ele muitas vezes pode ter acabado, cara. Aquele Messias que ele tanto acreditava, ele traiu ele e ainda desacreditou, porque ele voltou a pescar peixes. Mas aí Jesus ressuscita e fala o quê? Chamem aos discípulos e a Pedro, cara. Sabe por quê? Cara, porque independente do que você passa na sua vida, independente das suas escolhas, Jesus sempre vai dar uma oportunidade para você, cara. Ele sempre vai olhar para você e vai querer restaurar você, porque Ele sabe quem você é, porque você foi criado em imagem e semelhança dEle, cara. Ele sabe disso. Então ele deixa muito claro quando ele fala assim, chamem os discípulos e chamem a Pedro, cara. Porque Pedro devia estar desiludido, porque Pedro devia estar desanimado. Mas Jesus sabia quem Pedro era, Jesus sabia o coração de Pedro. E muitas vezes nós temos um coração bom, mas não temos força. Se você olhar ali, Pedro ele desistiu de ser um discípulo, mas Jesus não desistiu de Pedro, cara. E muitas vezes nós desistimos de várias coisas, mas eu quero te falar algo que você tenha convicção disso. Você pode ter esquecido de Jesus, mas Jesus jamais esquece de você, cara. Jamais esquece de quem você é nele. Sabe por quê? Porque foi Ele que te escolheu, cara. Porque foi Ele sabe, Ele conhece você, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu íntimo. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi criado com um propósito, com uma identidade, e o Senhor criou isso em você. Por isso que Ele jamais vai desistir de você.
nos momentos que você mais acha que você está sozinho, eu creio que é o momento que Ele mais está olhando para você, esperando você levantar a mão e falar assim: Jesus, eu preciso de você, cara. Eu preciso estar contigo. Porque nós muitas vezes declaramos isso, mas isso é difícil. É difícil você declarar: Jesus, eis-me aqui, e de fato quando Ele te chamar, você ir. Porque muitas vezes esse eis-me aqui, sabe, envolve renúncia. Envolve você renunciar a muitas coisas que você tem para você fazer algo que Ele quer. Isso é diferente. O que você tem como propósito é uma coisa, o que Ele quer para a sua vida é completamente diferente. E aí vai ter que abrir mão. E aí aqui entra a renúncia. Será que nós estamos dispostos a renunciar? Sabe, será que a gente está disposto de fato a renunciar para ver o reino de Deus crescer? Será que a gente de fato está disposto a renunciar um tempo meu para investir tempo em alguma outra pessoa que precisa de ajuda, cara? Isso é o discipulado. O bom é que quando eu falei de GC aqui, todo mundo animou. Vamos ver quantos nomes vai ter, Leandro, depois para a gente compilar isso. Sabe, porque você abrir a sua casa para uma célula, é isso, é você abrir um tempo para pessoas que precisam ouvir o Evangelho, para pessoas que precisam ser amadas. Sabe por quê? Às vezes eu não conheço todo mundo aqui, não sei a história de todo mundo, e tem muitos visitantes hoje aqui. Às vezes as pessoas entram por essa porta aqui como a última alternativa da vida delas, sabia? E às vezes ela passa por ali e não recebe um abraço, ela passa por ali e não recebe um aperto de mão. E a gente aqui cantando, bonito, querendo ser igreja, sabe? Você olha nas fotos, depois no vídeo, todo mundo bonito, chorando, e um monte de pessoa entra ali sem receber um abraço, sem receber um aperto de mão. E a gente quer ser igreja. Então, se a gente quer ser igreja, se a gente quer de fato fazer diferença, se a gente quer de fato, cara, ganhar essa cidade para Jesus, a gente precisa entender o que é renúncia, cara. A gente precisa entender o que é reino. A gente precisa entender que nos momentos cruciais a gente não pode estar dormindo, a gente tem que estar ativo atrás dessas pessoas. Enquanto Jesus está orando no monte, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar incentivando. A gente se achar forte, jamais. A gente tem que saber que a nossa força está em Cristo, não na força do meu braço, não no meu eu. É porque Ele pode todas as coisas. A gente é só um instrumento aqui que Ele usa para alcançar a vida de alguém. E você precisa se colocar à disposição para ser esse instrumento. Eis-me aqui, Deus. O que é para fazer? É para ir aqui na praça, aqui, é para ir no piquenique, é para evangelizar. Então vamos evangelizar, porque tem pessoas que vão estar lá, porque vão estar esperando uma palavra sua, sabia disso? Saber que é onde você trabalha, que é onde você estuda, o seu vizinho, saber que tem alguém ali esperando por você. Você pode não saber disso, mas tem alguém esperando por você. Eu não sei se você já ouviu isso, mas você é a resposta de Deus para a vida de alguém, cara. Sabe por quê? Porque você está lá no seu trabalho e Deus não vai mandar eu lá como pastor para ganhar as pessoas do seu trabalho. Se Ele te colocou lá, é porque é você que vai ser boca dele lá, não eu. Se você está no emprego X, na empresa X, você é dono da empresa X, cara, Deus te deu isso para que você abençoe aquelas pessoas, não para que eu abençoe aquelas pessoas. É para que você abençoe aquelas pessoas, para que você seja a boca do Senhor lá, para que você faça a diferença lá, para que você seja relevante ali, para que você seja a extensão do reino de Deus lá. A gente fala do reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus, e esquece muitas vezes que nós somos essa extensão, cara. O reino de Deus, ele não é um local físico, cara. O reino de Deus não é um local, vamos para o reino de Deus, não. O reino de Deus é onde você está, é onde você se coloca na disposição para que a vontade do Pai seja estabelecida. Ali o reino de Deus foi estabelecido, porque você, extensão dele, se colocou à disposição. E você precisa entender isso, e nós como igreja precisamos entender isso. O que vai fazer com que a igreja seja conhecida, o que vai fazer com que a igreja faça a diferença, o que vai fazer com que a igreja seja relevante onde ela está, é a unidade, cara. É a unidade. É nós todos com o mesmo objetivo de reino. É nós todos nos colocando à disposição. É nós todos orando. É nós todos. Como que eu posso usar essa palavra? Fugiu agora da minha mente. Quero falar tão rápido que eu esqueço. É nós, às vezes, estando sensíveis à voz do Senhor, para que a gente entenda esse propósito maior e se coloque à disposição dele. Sabe, é só assim a igreja vai ser reconhecida, só assim a igreja vai ser relevante, só assim ela vai fazer a diferença. Por quê? Porque todos com o mesmo propósito vão entender isso. E vai se colocar à disposição. E vai estar disposto à voz do Senhor, para que quando Ele falar a gente esteja sensível. Para quando marque algo, todo mundo esteja. Eu também não sei se acontece isso aqui, porque quando marca Day Camp lá, vinha todo mundo. Tinha voluntário que a gente nem conhecia. Vai, gente. Mas quando marcava reunião de alinhamento,
Só vinha aqueles que não precisavam ouvir, porque é o cara que já está lá todo dia servindo. Isso é incrível, eles têm os dons de aparecer nos lugares assim. Mas a gente precisa estar, sabe, a gente precisa estar sensível a isso. Porque vai chegar um dia em que o Senhor vai nos chamar e a gente vai ter que estender as nossas mãos para Ele, sabe? E eu não sei o que tem nas suas mãos. Olha aí para as suas mãos, aí vê o que tem nas suas mãos, sabe? Vai chegar um momento que Ele vai pedir a sua mão e a gente vai estender assim, ó. E só a gente vai saber as oportunidades que nós tivemos, sabe? Só a gente vai saber o que passou, o que nós passamos, as oportunidades que nós passamos, as oportunidades que nós tivemos. A gente vai olhar para a nossa mão e vai saber o que de fato aconteceu, o que de fato não aconteceu. E olha só, você não vai ser cobrado por um monte de coisa. Deus não vai chegar para mim, ó Denis, parabéns, hein, cara, você pregou em vários lugares, você dirigiu lá, foi para lá, mudou, cara, muito bom isso, mas eu só queria que você amasse as pessoas. Nossa, vocês tocaram bem em vários cultos, em conferência e tal, mas eu queria que vocês simplesmente tivessem dado de comida àqueles que não têm comida. Não adianta a gente ter êxito em coisas que o Senhor não pediu para a gente fazer, cara. Não adianta isso. A gente tem que fazer de fato o que Ele pediu para a gente fazer. E Ele pediu para a gente restabelecer o relacionamento das pessoas com o Pai, cara. E sabe como que a gente faz isso? Nos colocando à disposição dEle para que o reino seja cumprido na vida das pessoas. É isso, cara. É isso. É falar, Deus, eis-me aqui, então vamos lá fora e ser esse reino. Sabe, o reino de Deus não é simplesmente uma mensagem para ser ouvida. Sabe, ele é o reino para ser vivido. Ele é para ser um estilo de vida. As pessoas lá fora, dificilmente elas vão chegar até aqui, mas elas vão ler você onde você estiver. A gente sabe disso. A igreja, a instituição agora, estou falando de igreja instituição, não igreja reino. Aí você corta essa parte, tá? A igreja instituição, ela é uma igreja queimada, cara. Vai lá fora, já foi feita uma pesquisa assim, e a gente fez isso pessoalmente lá em Minas. Você chega lá fora e pergunta para as pessoas sobre a igreja, ninguém gosta de igreja, sabia? Você fala de Jesus, não, Jesus é um cara legal, né? Jesus é bom. Deus, não, Deus, cara, eu creio em Deus, cara, minha fé está em Deus. Todo mundo gosta de Deus e gosta de Jesus, mas ninguém gosta da igreja. E sabe o que eu acho mais interessante nessa pesquisa? É que eu faço parte da igreja, cara. É que nós, quando estamos reunidos, somos igreja. E por que as pessoas não gostam da igreja? E quando elas falam que não gostam de igreja, elas não gostam das pessoas que representam a igreja, porque elas não têm noção do que a igreja é corpo de Cristo, né? Para elas, igreja, tipo assim, é os crentes. As pessoas que vão à igreja é os crentes, não é nem os evangélicos, os cristãos, não, é os crentes. Nós representamos a igreja e elas falam que não gostam disso. Aí você fala, pô, como elas não gostam? Aí sabe o que a gente tem que se perguntar? O que nós estamos fazendo porque elas não gostam da igreja? A gente faz, muitas vezes a gente quer chamar as pessoas, a gente quer evangelizar e evangeliza errado. A gente sabe que a igreja é queimada. Eu não estou falando só de igreja evangélica não, tá? A igreja católica também, a instituição é queimada pelas pessoas. Aí você chega, sabe desse contexto, as pessoas não gostam. Aí quando você vai chamar alguém, o que você fala? Pô, vamos lá na minha igreja? Aí será que ele vai olhar para você, olhar para suas atitudes, olhar para seu estilo de vida, o que ele vai falar? Ô velho, obrigado, valeu, um dia eu apareço lá, cara, valeu mesmo. É aquela velha história, nossa, você viu, fulano é crente, sério? Não, mas nem parece. Se a gente for olhar na carta que Lucas escreveu em Atos, nos cristãos em Antioquia, eles não falaram assim, aqui, ó, nós somos crentes, eles foram reconhecidos como cristãos por imitarem a Cristo. Eles foram identificados como isso, eles não se autodenominaram cristãos. As pessoas olharam para eles e falaram, aquele pessoal ali parece com Cristo, olha lá os pequenos cristos, olha lá os cristinhos lá, foi até um motivo de chacota, olha lá os cristinhos, olha lá os pequenos cristos lá. Hoje não, hoje a gente tem que falar que vem na igreja, tem que postar foto com versículo, um monte de coisa para falar que a gente é crente. A gente tem que fazer a diferença pelas nossas atitudes lá fora, cara. Eu não sei se a outra vez que eu vim aqui eu contei isso. Uma vez eu estava passando na rua e vi uma senhora com uma sacola muito pesada. Você sabe quando a sacola está pesada que você vê que o dedo da pessoa está ficando até roxo? Eu falei, eu vou ajudar aquela senhora, né? Vou fazer minha boa ação do dia aqui. Cheguei perto da senhora e falei, senhora, ela, não, eu não tenho. Eu falei, calma, eu quero ajudar a senhora, não quero assaltar a senhora.
As pessoas estão tão desconfiando que nem a ajuda elas estão achando que é assalto. Eu falei, calma, minha senhora, eu só quero te ajudar a carregar a sacola. A senhora quer que eu te ajude? Eu estou vendo que a senhora está subindo e eu também estou subindo. Se a senhora quiser, eu posso carregar para você. Ela ficou meio desconfiada assim, mas ela falou, acho que eu vou dar um voto de confiança para esse menino, né? Eu disse, não, tá bom. Tipo, sabe um tá bom meio... se ele fugir só vai ser fruta, verdura, então tá bom, né? Então não tem problema, não vou tomar um prejuízo aqui, né? E aí ela foi, aí eu ajudei ela. Sabe, mas são as nossas atitudes que fazem a diferença. Ela pode ter ficado desconfiada, mas depois ela deve ter pensado, pô, ele só queria me ajudar. Sabe, eu acho que se a gente fazer isso, eu acho que generosidade gera generosidade. As pessoas precisam ver isso, não é o tanto você prega em praça pública, você vai aqui na praça, no parque aqui em frente à prefeitura e ficar falando, pregando, falando de Jesus. Quando você sai de lá, você sai, toma água e joga a garrafinha no chão. Cara, para mim toda a sua pregação não valeu de nada se você fez isso, cara. São as nossas atitudes, é o que a gente faz perante as pessoas, não é o quanto a gente fala que nós somos. Porque o maior motivo do que as pessoas não entram por essa porta aqui para cá, sabe qual que é? É uma única palavrinha que chama incoerência. Incoerência daquilo que a gente prega com aquilo que a gente vive, cara. Incoerência. Não adianta a gente pregar aqui e não ver lá fora. Não adianta de nada isso. Então não adianta. Isso acontece, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se acha forte. É o cara que já sabe tudo da Bíblia, é o cara que já sabe tudo, é o cara que conhece todas as músicas, é o cara que já toca bem, é o cara que já faz tudo, é o cara forte aqui, ó. Mas é o cara que na oração dorme, sabe? É o cara que no momento que precisa, ele está seguindo de longe, porque ele não quer o compromisso. E são essas pessoas aqui que Jesus está chamando hoje, cara. São essas pessoas aqui, ó, que muitas vezes está seguindo Jesus de longe, que às vezes não está vendo compromisso. Eu sei que por aqui, pelas fotos, por tudo que eu já acompanhei aqui, já passaram tantas e tantas pessoas. Mas agora não vai passar, porque as pessoas vão vir aqui e vão ficar aqui. Porque eu vou contar com vocês para isso. Que a gente vai ter unidade, cara, que a gente vai ter propósito, a gente vai se mobilizar para isso. A gente vai mostrar quem nós somos no Senhor, a gente vai mostrar a nossa unidade, a gente vai mostrar o nosso propósito. A gente vai mostrar o porquê que a gente está aqui, para ser de fato igreja, não para ser mais uma igreja. Porque ser mais uma igreja, cara, tem um monte aí, cara. Eu não sei vocês, mas eu tenho um propósito meu com Deus, cara. Eu nunca quero ser mais um, cara. Eu não quero ser mais um, eu não quero estar em mais uma igreja, em mais um culto, não, eu quero estar no culto, eu quero estar na igreja, eu quero fazer a diferença, não porque eu quero ser melhor que ninguém, porque eu entendo, cara, que alguém morreu por mim, por isso que eu estou aqui. A minha vida não é mérito meu, cara, sabe, o ar que eu respiro, que eu levanto, não é mérito meu, cara, nada é mérito meu. Se eu tenho, primeiro, e aí é quem mais um testemunho. Quem já viveu um milagre aqui, de fato? Quem já viu? Todo mundo, ó, vocês estão uns milagreiros aqui. Ó. Se você nunca viu um milagre, cara, eu sou um milagre, porque minha mãe não podia ter filhos. Então só de eu estar aqui já é um milagre para mim. Então só isso, só eu saber isso, que minha mãe não podia ter filhos, eu estou aqui, eu já agradeço a Deus todo dia, porque nem aqui era para eu estar. Então todo dia que eu acordo eu falo, Deus, muito obrigado, porque eu sei que eu sou um milagre. Eu ainda me acho, né? Eu falo, Deus, eu sou um milagre, né? Muito obrigado. Brincadeira, mas eu falo isso porque eu já agradeço a Deus pela minha vida. Por quê? Porque eu não tinha essa vida, cara, não era para eu ter. E de rebarba veio uma irmã ainda. Deus deu um milagre e um milagrinho que veio depois. Para minha mãe isso foi uma bênção. Isso é um testemunho da vida dela, porque ela não podia ter filhos. Ela tinha laudo médico que ela não podia ter filhos. E foi o Senhor que deu para ela. Foi um propósito que ela fez com Deus. E é uma coisa, eu não lembro isso, mas a minha mãe fala. E sempre quando ela fala isso, ela chora muito. Ela fala assim, filho, uma vez, quando você era pequena, eu tenho várias histórias de quando eu era pequena, eu não lembro, né? Minha mãe que me conta. Eu estava assistindo um desenho bíblico de Abraão ali, no sacrificar o seu filho, né? Em obediência ao Senhor. E aí eu acabei de assistir o desenho, cheguei para minha mãe e falei, mãe, ela fala, filho, vem cá. Aí eu levei ela na frente da televisão. Eu não sabia os nomes, né? Eu falava assim, ó, ele vai matar o filho dele porque Deus pediu. Ela falou assim, filho, Deus pediu. Aí ela, eu não lembro disso, né? Ela falou assim, mamãe, se Deus me pedisse, você me matava também? Cara, imagine vocês que são mães aí, pais, escutar o seu filho falando isso. Minha mãe falou que na hora não sabia o que responder, engoliu seco, pensou, eu falei, ei mamãe,
Aí ela falou: sim, filho, se o papai do céu pedisse, se Deus pedisse, eu te entregaria ele, para ele. Aí eu falei: ah, que bom, mãe, você seria obediente, né? Aí ela: ainda bem. Sabe, mas ela fez com que eu entendesse esse princípio de obediência. Então por isso que eu falo que eu agradeço, porque, sabe, é tudo dele, não é nada nosso, cara. Sabe, a gente precisa entender isso, que se a gente está aqui é porque alguém morreu por nós para estarmos aqui, cara. Se a gente tem vida hoje é porque alguém perdeu a vida para que hoje eu estivesse aqui, cara. Eu queria que você refletisse isso, sabe? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, fechasse seus olhos. Eu queria colocar com que você refletisse nisso. Sabe, eu não sei se você, na sua caminhada, você tem seguido Jesus de longe, cara. Eu não sei se você, sabe, tem tido assim, às vezes um compromisso com o Senhor. Não que isso seja certo ou errado, estou falando que às vezes na nossa caminhada é assim. Sabe, Pedro foi assim, mas a gente viu a história de Pedro posterior a isso. Pedro começou a entender o significado, Pedro começou a entender os princípios, ele começou a entender a diferença que isso fazia. Sabe, eu não sei se você nessa caminhada se sentiu seguindo Jesus de longe, eu não sei se nessa caminhada, muitas vezes, você dormiu em momentos que não era necessário você dormir no sentido espiritual. Eu quero que você entenda isso num contexto espiritual, sabe? Mas se você, por algum motivo, nessa caminhada, você ficou parado, você ficou sentado esperando, eu queria te dar um recado, cara. Jesus está te chamando para algo novo esse tempo, cara. Sabe, é um tempo novo sobre nossas vidas. Sabe, tem algo novo para ser liberado para nós como igreja no Senhor. Só que o Senhor precisa ver essa disponibilidade do nosso coração, cara. Sabe, se você olhar, chegou um determinado momento que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Não sei se você lembra dessa passagem. É daí que surge a oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. E sabe o que é o mais engraçado de quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus? Jesus fala assim: você entra no seu quarto, fecha a sua porta. E ele fala assim: porque o Deus é o Deus que vê em secreto. Olha só que interessante, nós estamos falando de oração. Ele está falando que o Deus vê em secreto. Quando você ora, você quer que Deus ouve ou que Deus vê? Que Deus ouve. Só que ele fala que o Deus vê em secreto. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer saber o tanto que você fala, cara. Ele quer ver o que está dentro do seu coração quando você fala. E isso é diferente, cara. Por isso que não adianta. Os fariseus eram excelentes pessoas, uma oratória excelente para falar, mas Jesus falou assim: ó, os lábios de vocês estão aí, ó, falam, oram, mas o coração de vocês está onde? Distante de mim. Por isso que ele fala que quando você vai entrar no secreto, cara, quando você está na intimidade do seu quarto, Deus quer ver o que está dentro do seu coração, não tanto que você fala com Ele, cara. Porque às vezes você pode falar, e quando você sair dali, não ter nada dentro do seu coração, cara. Ou ter todas as intenções erradas dentro do coração para aquilo que você fala. Sabe, então às vezes você estava nessa caminhada, mas às vezes o seu coração não estava de fato voltado para as coisas do Senhor. Às vezes seu coração estava meio distante. Às vezes seu coração estava, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu faço. Que são fases da nossa vida, acontecem, cara. Acontece. Só que agora o Senhor quer ver a disponibilidade desse coração, cara. Agora o Senhor quer ver esse comprometimento. Assim como Pedro, depois disso, ele entendeu. E ali chamaram Pedro, e Pedro compareceu ali. E Pedro depois, creio que saiu mais empolgado de todos ali. Porque ele viu o momento que ele sofreu na vida dele, e viu a capacidade que Jesus via nele. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, não enxergamos a capacidade que nós temos. Porque nós, quando olhamos para nós mesmos, a gente só analisa nossas falhas, os nossos defeitos. Mas Deus não, Cristo não. Ele vê a capacidade que você tem, e é isso que Ele quer usar, cara. Esse dom, esse talento que Ele te deu, que muitas vezes você enterrou, Ele quer que você desenterre isso nessa noite, cara. Esse dom, esse ministério que Deus te deu, Ele quer que você não fique mais parado com Ele. Ele quer que você desenterre isso, cara.